É uma alegria poder retornar à região do Seridó, reencontrar os tantos amigos das cidades onde eu tive a oportunidade de passar anteriormente, Acari, Cerro Corá, Carnaúba dos Dantas. Perdoe se eu esquecer alguma que esteja aqui presente, mas é uma alegria e um contentamento enorme, principalmente porque nesses dias de agora, diante do enorme sofrimento que envolve a sociedade humana, quando tudo indica que uma enorme quantidade de habitantes do nosso planeta parece ter perdido o endereço de Deus e de si mesmo, demonstrando isto através do alto índice de depressão que envolve mais de 500 milhões de pessoas na face da Terra. Quando nós verificamos que anteriormente eram as grandes cidades que tinham índices de suicídio e de violência, Paris, Berlim, Nova York, São Paulo, hoje nós encontramos a presença do suicídio e da violência em Parelhas, Cabo de Santo Agostinho e em cidades menores. Isto implica dizer que, a despeito da nossa humanidade ter avançado em inteligência, ainda há um grande abismo na intimidade do nosso coração. O avanço da inteligência não foi acompanhado pelo avanço dos valores espirituais. Ainda Jesus é um grande desconhecido da própria cristandade. Mas todas as vezes que nós nos recordamos na história, quando fazia mais de 400 anos que Jerusalém não conhecia nenhuma voz profética, a última havia sido o grande Elias, que preconizara a vinda do Messias para libertar o povo da sua hecatombe moral. Surge João Batista e ele começa a pregar no deserto e a falar de que eram chegados os tempos em que o Messias apareceria para convidar a criatura humana a uma outra experiência de vida. Eis que aparece nos horizontes da humanidade o poeta da Galileia, Jesus de Nazaré. E este homem extraordinário modifica tão profundamente a história ética, a filosofia existencial da humanidade, que dividiu toda a história da nossa civilização em antes e depois dele. Ernesto Renan, o grande escritor francês da Academia Francesa de Letras, que era ateu, cético, ficou tão encantado quando estudou o Evangelho de Jesus no grego clássico, ficou tão deslumbrado pela beleza e a profundidade dos conceitos emitidos na Boa Nova, que teve o deslumbre e a oportunidade de escrever: Jesus é tão colossal, é tão grandioso, que não cabe na história. Ele a divide em dois tempos. Tais acontecimentos foram antes de Jesus ou depois dele. E por que é que este homem extraordinário abalou e modificou tanto a história da nossa humanidade? Porque até então o reino dos céus seria tomado pela força. Os antigos profetas falavam de um Deus dos exércitos, um Deus de poder, um Deus até mesmo de perseguição. Mas quando ele aparece, ele canta pela primeira vez um Deus de ternura, um Deus de afeto, e nos ensinou a, quando orássemos,
falássemos com Deus, o chamando de Abba, que na linguagem que Jesus se manifestava, significa meu querido paizinho. Jesus, portanto, foi o primeiro profeta a dizer que Deus era amor e que cada criatura possui dentro de si uma riqueza magnífica que pode torná-lo feliz desde agora. Por que passado um pouco mais de 2000 anos da presença de Jesus na terra, ainda não temos o cristianismo sendo vivido no nosso planeta? Nem mesmo pela cristandade. Nós temos quase 3 bilhões de pessoas que se dizem cristãs. E, no entanto, esses 3 bilhões de criaturas, 3 bilhões de almas na sua maioria, permanece distante da finalidade do Espírito, da essência e da beleza dos seus ensinamentos. Hoje, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, sociólogos, políticos, filósofos se debruçam sobre a Boa Nova para tentar entender como é que um homem, há mais de 2000 anos, foi capaz de apresentar uma proposta de vida tão atual como Jesus o fez. Antes de existir a psicologia, Jesus já falava de uma das doenças da atualidade, a ansiedade, que milhões de pessoas padecem deste mal, a ansiedade. Eu não sei se aqui tem alguém ansioso, mas a ansiedade é uma maravilha. A gente não consegue ficar parado um minuto, é o tempo todo consultando o relógio, é sofrendo por antecipação, é preocupado com a doença que talvez não chegue. Os pés começam a suar e as mãos também. Então a ansiedade patológica vitima milhões e milhões de criaturas em toda a terra. Isto porque nós vivemos ainda para fora, não mergulhamos na realidade que somos, nem sabemos quem somos. Narram as tradições espirituais que uma jovem senhora havia desencarnado, falecido, e ela chegou numa região espiritual que tinha um portão imenso dourado, e esta senhora, diante daquele portão gigantesco, colocou a mão sobre o portão e imaginou: se eu conseguir abri-lo, estarei penetrando no Éden, no paraíso. Ela então colocou as 2 mãos e fez um esforço tremendo, mas o portão mal se moveu. Então ela escutou uma voz muito semelhante ao trovão, uma voz potente, que lhe indagou: quem é você? Ela olhou para o alto tentando identificar de onde vinha aquela voz. Então ela respondeu gaguejando: eu sou fulana de tal. Deu o nome que ela utilizava na terra. Mas aquela voz estranha redarguiu: eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem é você. Ela olhou novamente, achando aquilo tudo muito estranho, mas fez uma outra resposta. Ela disse: eu fui uma bailarina muito famosa na terra. E a voz lhe colocou novamente: mas eu não perguntei a sua profissão no mundo, eu perguntei: quem é você? Ela disse: eu fui uma mulher. E a voz retrucou: eu não perguntei o gênero com que você viveu na terra, eu estou perguntando: quem é você? E como ela não soube responder, não entrou no reino do paraíso. Esta metáfora, essa história, tem o objetivo de nos fazer refletir que perante a vida não encontraremos saúde verdadeira, nem paz de espírito, nem equilíbrio de coração, se não aprendermos a fazer
a mais importante viagem que a criatura precisa realizar: a viagem para dentro de si mesmo. Vasculhar o seu mundo interno, detectar quais são as minhas necessidades espirituais, quais são as minhas deficiências como pessoa. Por que é que eu não consigo me sentir bem nem feliz? Porque eu não me sinto envolto no clima de paz, numa atmosfera de serenidade. Eu vivo inquieto ou inquieta, não consigo dormir direito, tenho um sono superficial. Por que será que tanta gente precisa tomar Rivotril para dormir? Por que tanta gente precisa tomar calmantes para existir? Por que tantos cristãos estão enfermos com a vida, se eles se afirmam seguidores daquele que foi a alegria dos homens e o poeta das estrelas? Por que tendo a figura referência como Jesus, nós não conseguimos ainda dar à própria vida a leveza, o bem-estar, a harmonia interior que pode proporcionar o surgimento de um novo homem, de uma nova mulher, de uma nova criatura humana? Enquanto permanecermos na superfície da vida, na superfície de nós mesmos, sem olhar para o que somos e sem definir o que somos, continuaremos infelizes. O materialismo, essa disenteria moral que envolve a criatura humana, o materialismo, essa diarreia psíquica que impede as pessoas de identificarem que a lei de Deus é uma lei de amor, que nós não estamos aqui para sofrer, para padecer. Sofrimento, dores e obstáculos não são punições de Deus, são experiências da vida, para convidar a criatura a fim de que cada um de nós descubra definitivamente que a grande ciência do viver, a grande arte do existir, encontra-se na função e na habilidade de amar. E enquanto a gente não souber cultivar esta habilidade do amor, continuaremos sofrendo exatamente porque não a temos. Há pessoas que tentam compreender o amor como sendo, mas eu amo, eu vivo para tal pessoa. Na verdade, já está amando errado, porque ninguém deveria viver para tal pessoa. Nós devemos viver para a vida. Embora amemos tal pessoa, a vida é muito mais ampla, convidando-nos, sobretudo, a começar pelo auto-amor, o amor a si mesmo. Quando a gente diz eu amo a Deus, não tem, me desculpe a colocação, hipocrisia maior. Porque se eu não consigo amar a mim mesmo, nem amar o outro que eu vejo, e posso até compreender algo dele, como eu posso afirmar que amo a Deus que não vejo e que ainda não compreendo a sua grandeza? O melhor exercício para o amor a Deus é tentar chegar ao outro. Mas só conseguimos chegar bem ao outro se nós aprendemos a olhar para chegar bem a nós mesmos. Quem não se ama não está se preparando para amar a vida. O auto-amor não é uma proposta egoísta. Primeiro eu, depois a gente vê o resto. Não. O auto-amor a que nos referimos é uma percepção elevada, nobre e digna da nossa natureza, do que somos nós, filhos das estrelas, feitos de luz, de amor e para amar. Certa feita, eu estava participando de uma comunicação espiritual, e o mentor espiritual, além de falar muita coisa interessante, ele terminou a palestra dele com uma frase que me deixou encucado. O Espírito disse assim, depois de falar muita coisa linda sobre o amor, ele disse: e aquele que desejar viajar nas águas do amor, aprenda
a deixar-se amar. E ele disse isso e foi embora. E eu fiquei encucado com aquilo. Eu fiquei fazendo uma leitura errada. Eu disse, mas espera aí, ele está propondo que a gente priorize com que as pessoas venham nos amar. Eu fiquei com aquilo dizendo, será que foi um espírito enganador? Será que foi alguém querendo tumultuar os nossos trabalhos? Pois bem, passei semanas meditando sobre aquela frase. Até que 4 meses depois deste incidente, eu chego na cidade de Fortaleza, onde vou fazer um seminário em um hotel. Quando eu chego às 5 horas da tarde no aeroporto de Fortaleza, o jovem que me esperava para me levar até o hotel, o seminário começava às 8 horas, 20 horas. Então nos apresentamos, nos abraçamos, entrei num carro muito elegante, um Honda Civic, novo em folha, com aquele cheiro ainda de novinho, ainda com plástico. Eu sentei, aquela coisa gostosa. Ele ligou o ar-condicionado. E ele perguntou, eu puxei assunto e disse assim, como é que vai sua família? Para a gente criar uma proximidade. Ele disse, Fred, minha família está bem. Minha mãe é que está há 3 dias de cama. Na época estava ocorrendo a virose. Todo mundo estava pegando essa virose. A mãe dele estava 3 dias acamada, com dores nas juntas e muita febre. E ela disse, mas Fred, o que causa mais dor em mim é que minha mãe não está sofrendo tanto por causa da virose, por causa da febre, por causa das dores nas juntas, não. Eu disse, e por que ela está sofrendo tanto? Olha, gente, o que eu vou contar aqui agora, eu sei que vocês vão me compreender. Não vai ser nenhuma presunção da nossa parte. É uma história real, mas também se alguém achar, não posso fazer nada. E eu disse, por que é que a sua mãe está assim, se não é pela doença? Ele disse assim, porque ela está muito triste, porque é a sua fã número 1 aqui no Ceará. Nunca perdeu um seminário de uma palestra sua. E pela primeira vez, ela não vai poder assistir, porque está acamada. Gente, aquilo me tocou muito. Disse, meu Deus, a senhora está com a dor nas juntas, com febre, acamada, mas está triste porque não vai poder participar do meu seminário. Aí eu perguntei a ele assim, você mora muito longe daqui? Ele disse, não, mora 4 quarteirões. Eu disse, eu queria conhecer sua mãe para dar um abraço nela. Ele olhou para mim espantado e disse, não, Fred, você deve estar cansado. Eu disse, cansado de quê? Vim de avião. Eu não era o piloto. E ainda estou num Honda Civic. Não estou cansado de nada. Ele disse, você vai lá mesmo? Vou, rapaz, vamos lá, eu queria dar um abraço à sua mãe. Ela tem todos os seus livros, os seus DVDs todinhos. Desde que você veio pela primeira vez aqui, era um garoto, em 1985. Ela nunca perdeu uma palestra sua. Ele disse, vamos lá, eu quero conhecer sua mãe. E fomos. Ela não sabia que ele tinha ido me pegar no aeroporto. Quando entramos na casa, obviamente, ele foi na frente para ver se ela estava composta, vestida. E ela chegou na porta do quarto, eu fiquei na sala, e ele disse, mamãe, tem uma visita para a senhora. Só escutei ela dizer, mande entrar, meu filho. Aí eu apareci na porta. Gente, quando eu apareci na porta, os olhos dessa mulher começaram a brilhar. Essa mulher começou a chorar de alegria. Eu parei e disse, eu não sabia que estava com essa bola toda. Eu me sentia assim uma mistura de Brad Pitt e George Clooney. Somente. E ela, meu Deus do céu, fui até ela, dei um abraço. Ela me beijava. Eu beijava ela me beijava. Ela olhou para mim e disse, você tá lindo, aí é que eu gostei. Mesmo não ser verdade, mas eu adorei. E a gente ficou se beijando, conversamos 20 minutos. Dediquei o meu último livro para ela. Desejei a melhora. Esta mulher, uma alegria enorme. Pois bem, nos despedimos. Ela ficou na cama e eu saí. Quando estávamos saindo da casa, ela apareceu na sala. Estava 3 dias sem levantar. Ela apareceu na sala e disse, Frederico, olha, você me deu uma alegria tão grande. Você poderia aumentar a minha alegria? Se eu puder. Ela disse, olha, por quê?
todo final de semana meus filhos vêm aqui para casa. E eu sempre faço umas sobremesas. E ela disse então que tinha feito pudim. E queria que eu experimentasse o pudim. Eu sou louco por pudim. E eu disse a ela, fiquei assim, dizendo, eu não quero dar trabalho, mas doido que ela insistisse. E ela efetivamente insistiu. Eu fui, ela botou um pedaço de pudim lindo, amarelo, com aquele caldo caindo, uma coisa linda. Quando eu experimentei, delicioso pudim, não estava muito doce, aquela calda bem gostosa assim do lado, que fica bem empapada, né? Uma delícia. Eu comi e fiquei lá dentro de mim, pensando assim, não devia, mas fiquei. Ela podia insistir mais um pouco. E ela, acho que era médium, insistiu. Coma mais um pedaço. Eu comi mais um pedaço. E foi uma alegria. Fui embora, nos despedimos. Fui para o hotel. Estava hospedado no mesmo lugar onde ia ser o evento. O evento seria no centro de convenções do hotel. Tomei banho, descansei um pouco. E 7:20 eu fui e vim para a mesa. Era um evento para 800 pessoas. Quando eu sentei na mesa, que eu olhei na primeira banca, quem estava? Ela, maravilhosa. Ela olhou para mim, piscou o olho, eu pisquei para ela também. Ela com vestido cheio de flor, acho que tinha tomado um banho de perfume violeta da Avon. Porque insensado o local. Aí eu levantei, fui até ela, fiquei empolgado. Ela não ia participar, mas estava lá sentada. Uma fisionomia boa. Eu fui até ela, dei um abraço e disse, que bom que a senhora veio. Ela olhou para mim e disse, mas Fred, você acredita que quando você saiu lá de casa, eu nem estava mais com febre e nem estava mais com dor nas juntas. Eu me senti, gente, a própria dipirona. Aí disse, que bom. Levantei e voltei para a mesa. E quando eu sentei na mesa, eu escutei a voz do amigo espiritual de 4 meses atrás. E ele disse assim, compreendeu agora o que é deixar-se amar? Aí eu entendi. O que é que me custou deixar-me amar por essa senhora? Nada. Só ganhei. Recebi um monte de beijo. A mulher disse que eu era lindo, ainda comi pudim. E ainda tive a alegria de vê-la. E ela participou de todo o seminário. Não teve recaída. Ela recuperou-se. E eu entendi finalmente que deixar-se amar faz parte da nossa sensibilização para o amor. Quem deseja amar ao próximo tem que entender que não há talvez momento mais belo quando alguém lhe quer bem, que você aceite o bem que a pessoa lhe quer. Que você valorize o bem que aquela pessoa quer para você. Isso é uma demonstração extraordinária de deixar-se amar. Então eu entendi que deixar-se amar estava no Evangelho. Até então eu não tinha pensado que na Boa Nova eu iria encontrar esta lei do amor extraordinária. Alguém pode dizer, mas aonde estava no Evangelho deixar-se amar? E eu lembrei de Jesus quando a mulher prostituta estava lavando os pés de Jesus com perfume. E o doutor da lei que estava junto pensou, como é que ele permite uma mulher de má vida tocar-lhe os pés? Imagina, a mulher no Oriente já é discriminada, imagina naquela época, e prostituta, não podia tocar no pé de um homem. E Jesus estava ali feliz, a mulher chorava de alegria porque estava lavando os pés de Jesus e enxugando com seus cabelos. Então, Jesus, que captava os pensamentos, olhou para o doutor da lei que havia pensado aquilo e disse para ele, em verdade eu vos digo, que esta mulher entrará primeiro no reino de Deus do que vós, porque ela muito amou. Você imagina dizer para um padre que uma prostituta vai entrar primeiro no reino dos céus do que ele? Imagina dizer para um palestrante espírita
que um cachaceiro vai entrar primeiro no reino dos céus ou no nosso lar do que ele. É um impacto muito grande. E Jesus deixou claro, ela vai entrar porque muito amou. O amor que cobre a multidão de pecados é a ciência para nos dar alegria de viver, equilíbrio, saúde, entusiasmo e forças para superar os nossos desafios. Jesus também deixou-se amar com Zaqueu, o cobrador de impostos, que subiu numa árvore, num sicômoro, para ver Jesus passar. E Zaqueu era detestado pelo seu povo, porque era cobrador de impostos. Ele era o coordenador, o supervisor da cobrança de impostos em Jericó. Quando Jesus foi passando, olhou na direção de Zaqueu, que estava em cima da árvore, e lhe disse: Zaqueu, desce daí, porque nesta noite eu passarei na tua casa. Zaqueu não desceu, se esborrachou lá embaixo e foi para casa preparar o jantar. E Jesus passou toda a noite brincando com os filhos de Zaqueu, não levando em consideração o ódio que os judeus tinham por Zaqueu, porque era cobrador de impostos. Mas ele era um homem bom, ajudava tantas famílias carentes. E Jesus, que lia as almas, percebeu a sinceridade do coração de Zaqueu. Por isto, foi passar a noite na casa do homem, deixando-se amar pelo cobrador de impostos. Às vezes a gente dá uma cesta básica, às vezes a gente compra um remédio para alguém, às vezes a gente compra enxovais para crianças carentes. Mas quando alguém diz assim: fulano, você está com algum problema, eu posso ajudar? Não, está tudo bem. A gente não sabe se deixar amar. Há tantas pessoas que gostariam tanto de nos ajudar. Há tantas pessoas que gostariam de se aproximar da gente e dizer assim: que bom que você veio. Imagine se você criar barreiras para que as pessoas não cheguem junto para você e diga o quanto foi importante rever tal pessoa. Que coisa boa quando o pessoal de Cerro Coral, alguns chegaram e disseram assim: que bom revê-lo. Eu me senti a figura mais importante da face da terra. Chegar aqui o pessoal daqui de Parelhas dizer: ai, mais um ano, a gente está tão feliz porque você veio. Agora imagine se fosse o contrário. Eu chegasse assim: chegou aquele cabra agora de novo. Olha como seria ruim. Então, essas pessoas fizeram questão de dizer: você é bem-vindo à nossa região. Isso é lei de amor. Vocês amam e estão exemplificando para mim este amor. O amor que eu recebia todos os anos daquele que eu homenageio batizando a caravana Irmão Bastos, que ia me pegar todos os anos em Recife. E daquela sua maneira, me amando. Do nosso Mauro, que chegava e fazia questão, como a nossa amiga citou, de preparar o nosso café, de apresentar o nosso pão de queijo, naquele jeito sério, mas sorrindo por dentro. Eu me sentia assim, eu era o genro que ele não dizia, mas que ele amava tanto. Sabe aquele sogro bem durão, mas que adora o genro? Pronto, não é que eu era genro não, viu? Estou só ilustrando a situação, para mostrar que no jeito da pessoa há um amor que você sente, que brota das criaturas, que chegam às almas e que se apresenta a cada um de nós nos envolvendo a vida. Então nós somos cercados por uma vibração especial. Quando Paulo de Tarso nos diz que estamos mergulhados em Deus, ele está falando que nós estamos mergulhados no oceano de amor, porque a mente de Deus é amor. E esta mente irradia-se com ternura e envolve a cada um de nós. Jamais deveríamos nos sentir sozinhos na vida, jamais. Se nós tivéssemos mais sentimento e fé em Deus,
jamais sentiríamos solidão, porque ninguém está sozinho, nunca. Porém, se eu abrir o coração para amar o outro, depois de também me amar, eu vou compreender que quem é solidário porque ama, nunca é solitário exatamente porque ama. Quem semeia amor, colhe amizade. Uma pessoa egoísta, uma pessoa antipática, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa excessivamente vaidosa, afasta as outras criaturas dele. Não constrói pontes, se transforma em muro. Mas quem ama, quem deseja olhar nos olhos do outro e ver que o outro é igual a ele, quando projeta a presença de Deus no outro, porque o outro tem Deus dentro dele, então esta criatura constrói um viaduto de luz, que aproxima vidas, que atrai pessoas, que congrega almas e que aponta caminho. Há solução para a humanidade? Claro que sim. As guerras baterão definitivamente em retirada do nosso planeta muito em breve, porque muito em breve estarão reencarnados aqui na Terra almas extraordinárias que estão vindo para o nosso planeta para mudar completamente a estrutura ético-moral da nossa civilização. A Terra já recebe desde o ano 2000 espíritos extremamente evoluídos, almas que estão na história da humanidade, antigos profetas, discípulos de Jesus, poetas, cientistas, artistas nobres. De volta, nós estamos recebendo reencarnado Victor Hugo, o grande poeta da França, Rafael Sanzio, Frédéric Chopin, Antônio Frederico de Castro Alves, o nosso grande poeta, também está reencarnado. E nós estamos recebendo essas almas maravilhosas que modificarão completamente os horizontes do nosso planeta. Precisamos acreditar nessa transformação magnífica, dando a nossa contribuição para o amor, através da nossa reforma interior, fazendo a nossa parte de aplainar o caminho, a fim de que estes anjos reencarnados possam definitivamente estabelecer a lei do progresso para a nossa civilização. Mudaremos a nossa mentalidade, modificaremos tudo no nosso planeta, na arte. Esses artistas maravilhosos que estão reencarnando vão elevar a arte da terra, a glória da manifestação da luz. Dentro em breve não teremos mais essas músicas terríveis que chamam de música, mas que não são. Vou não, posso não, minha mulher não deixa não. Não teremos mais mel com terra, terra com caju, caju com chiclete, nada disso. Essas coisas de mau gosto, com todo respeito para quem gosta, mas é mau gosto, vai desaparecer do planeta. Porque isto vai de acordo com a mentalidade moral das criaturas, com o avanço e a maturidade. Brotará não mais a bizarrice das mentes atormentadas de supostos e falsos artistas. Existirá o artista verdadeiro, que terá compromisso com o belo, com o nobre, com a felicidade da humanidade, com o bem da civilização, aproximando e unindo os povos. Surgirão os grandes filósofos e pensadores, que irão apontar a espiritualidade como sendo a grande verdade à humanidade. E os homens de ciência, que já devassam a intimidade da matéria, através da física moderna, e que já afirmam a consciência rege o universo. Estes homens de ciência irão estabelecer a era nova do espírito imortal, e nós entenderemos que apesar de todas as dores, de todas as dificuldades, apesar de todos os empecilhos e obstáculos, nós seremos felizes, porque esta é a destinação de toda alma e de todo filho de Deus, de vida em vida, de mundo em mundo, de planeta em planeta, de sistemas solares em sistemas solares. Nós progrediremos
envergando corpos diferentes, nomes diferentes, como já fizemos antes aqui mesmo na terra, até que o nosso coração cante a beleza de existir, a vida estuante em cada um de nós. Quem abraça-se com Deus, quem se deixa penetrar pelo divino, passa para as pessoas esse entusiasmo, esse abraço com amor, a alegria de viver, e nem parece a idade que tem. Todos aqui já conhecem, já ouviram falar em Divaldo Pereira Franco. Eu acho que a maioria. Quem já ouviu, levante a mão. É a grande maioria, portanto. Divaldo tem 90 anos, gente. 90 anos este homem extraordinário, lúcido, viajando o planeta inteiro pregando o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Incansável. Um dia desse eu liguei para a Mansão do Caminho, porque ele havia pedido. E a sua secretária respondeu: ele está na Austrália. Vocês sabem onde é a Austrália? Do outro lado do mundo. Do outro lado do planeta, gente. A gente leva uma topada, aí liga: fulano, tu pode me substituir na aplicação do passe? Que eu estou com o dedão do pé aqui, levei uma topada. E você aplica passe com o pé? Tudo na gente é motivo de não fazer o trabalho da luz. Aí liga para a amiga: tu pode me substituir na evangelização? Estou com uma dorzinha de cabeça. Ainda tem o cinismo de dizer que é dorzinha. Se pelo menos dissesse que era uma dor grande. É por isso que a gente todo dia tem uma mazela. Acorda, estou tonto. No outro dia estou com uma pressão ruim. Na outra dia estou com uma dor na coluna. No outro dia meu joelho está aqui, está acabando com tudo. No outro dia fez calo no pé, a unha cravou. Ou então está me dando uma coisa, um aperto, receba. Ah, mas uma coisa ruim, devolva. Agora paremos de nos queixar da vida. Não vamos perder esta oportunidade bendita, porque cada reencarnação é uma apoteose de amor da lei de Deus, para que a gente reviva e caminhe, a gente brilhe e vá em frente. Observemos aquilo que está ao nosso redor. A nossa dor não é a maior dor do mundo. Você pode, eu posso aliviar vidas. E quando eu me devoto a fazer alguém feliz, o primeiro beneficiado pela alegria sou eu mesmo, que estou tentando fazer a pessoa feliz. É dessa maneira, meus amigos, que nós devemos encarar. Quem ama, respeita a si mesmo. Quem se respeita não fica se queixando da vida, porque se queixar da vida é faltar com respeito a si próprio, é faltar com respeito a Deus, porque é supor que Deus não cuida de nós, é acusar Deus de ser responsável das mazelas que temos. Quem vive se queixando da vida não tem nem mesmo respeito a outra pessoa. Porque tem gente que se você encontrar com ele 5 vezes no dia, 5 vezes ele reclama da mesma coisa. Além de ter a sua vida infernal, ainda inferniza a vida dos outros. Só dizendo coisa ruim. Vocês todos devem ter acompanhado ou ouviram falar, porque ganhou noticiário nacional, aquele incidente no Centro Espírita em Recife, quando assaltantes invadiram o centro e lamentavelmente houve vítima fatal com trocas de tiro. Não sei se vocês acompanharam, saiu no Jornal Nacional em vários lugares. E nós fomos chamados para fazer a palestra de reabertura daquela casa, onde eu já tinha feito várias palestras, tem um trabalho muito dedicado ao próximo. Mas a imprensa, Rede Globo, SBT, Record, Bandeirante, pulavam em cima de mim para saber como você explica, e até espírita, como é que pode? Como é que assaltantes entraram no Centro Espírita? Pela porta. Ora, gente, há uma loucura de achar que é Deus que vai o tempo todo impedir que o assaltante entre na igreja. Que você saia da missa ou do Centro Espírita e ao invés de ir por uma rua movimentada, você vai pegar um atalho
numa rua escura, vai ser assaltado. Mas eu dava como resposta na imprensa o seguinte: Jesus, que foi o primeiro grande injustiçado no julgamento, quando ele estava na cruz, os seus algozes, os seus carrascos, disseram a mesma coisa que essas pessoas estavam dizendo para nós. Porque os soldados romanos olhavam para Jesus e diziam: se tu és o Messias e tem poder, desce da cruz. E eu pergunto a você, ele desceu? A resposta foi tão envergonhada que eu queria ouvir mais forte. Ele desceu, gente, da cruz? Não. E nem por isso ele deixou de ser quem ele é. Foi para demonstrar que nós estamos no embate luz e sombra. Esse conflito luz e sombra significa dizer que a terra está em plena batalha para que a luz definitivamente vinha aqui na terra, seja predominante no nosso planeta, e cabe-nos a enfrentar esses desafios. Jesus foi crucificado, os apóstolos, quase todos eles foram martirizados. João, o evangelista, não foi martirizado, mas colocaram ele dentro de um tonel com óleo fervente, e ele resistiu. Pedro foi crucificado e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer semelhante ao mestre. Os primeiros cristãos eram retirados das pregações das catacumbas e eram levados aos socos e pontapés para servirem de repastos às feras no Coliseu de Roma. Nem por isso perderam a fé. Nem por isso representou que Deus não estava protegendo aquelas criaturas. Uma semana depois do incidente da casa espírita, onde lamentavelmente 2 pessoas das quase 400 que estavam presentes, no meio de um tiroteio só 2 foram alvejadas. Provavelmente tinham que partir daquela maneira. E 2 dos assaltantes que morreram lá fora, atingidos por um militar. Mas uma semana depois, como que para demonstrar o que eu havia dito, lamentavelmente, assaltantes entraram numa igreja evangélica lá na nossa cidade do Cabo e dispararam, tiraram a vida do pastor. Então, para demonstrar que neste embate luz e sombra, nenhum de nós espere facilidades quando tanto ele quanto os primeiros apóstolos nunca tiveram essa facilidade. Sempre a perseguição, sempre a violência, sempre o martírio. Vamos recordar Santa Joana d'Arc, queimada na fogueira, mesmo assim manteve-se fiel ao Cristo. Joana de Cusa, que escutou seu filho com medo de morrer queimado, pedir à mãe: mãe, renegue a Jesus porque eu quero viver. E ela, olhando para o pedido do seu filho, disse: meu filho, eu te amo, mas não posso negar a Jesus. Os 2 queimaram na fogueira. Então estes embates fazem parte da nossa luta e nunca devem fazer baixar a guarda da nossa fé verdadeira. Deus está no comando e o amor vencerá, porque este é o destino e a lei do progresso em todo o cosmos, em todas as dimensões, em todas as partes do universo. Cantemos o amor através da nossa vida e acordemos todos os dias dizendo para a humanidade: hoje eu acordei feliz a cantar uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor, sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz, entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus.
pois eu caminhei sem saber aonde ir. Nestes caminhos quantas vezes me perdi, mas o amor do Pai, a brilhar, se fez em luz, e iluminou pelos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir, é só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho, para a verdade e para a vida, a estrada florida, para Deus caminharemos. Obrigado, Parelhas, obrigado, Seridó, por este amor e por ter escutado com tanto carinho a voz que veio do mundo invisível. Muita paz e muito obrigado a todos vocês.